Líder abrindo na segunda divisão, empate quádruplo na terceira, líder imbatível na quarta e os 7 primeiros sem vencer na quinta divisão. Resumo do futebol inglês, divisão inferior, está no ar. Salve rapaziada, Carlão na área para o resumo das divisões inferiores inglesas. Se você gosta, aperta aí, deixa seu dedo no like, mas coloca aí seu comentário para ajudar a engajar, para ajudar cada vez mais o vídeo se expandir. Só avisando que amanhã, quarta-feira, a gente tem o resumo do futebol francês e do futebol alemão. Hoje nós vamos falar aqui das 7 primeiras divisões inglesas. Eram 6, né? A sexta não teve rodada, eu achei resultados da sétima aqui. Vamos começar pela segunda. E pouca coisa mudou, com exceção aí de uma queda livre, uma derrota aí que derrubou um time só. O líder Sheffield fez 2-0 no Preston e abriu 3 pontos para o Norwich, que empatou. Sofreu ainda para empatar contra o West Brom em casa, ficou com 20 pontos. Esses são os dois que subiriam direto. O G6 tem uma nova formação, um integrante novo e uma ordem nova. O Reading, que para quem não sabe é treinado pelo lendário Paul Ince, venceu o Wigan com gol de Thomas Ince. O nepotismo está escancarado cada vez mais. Filho do treinador e agora é o terceiro com 18 pontos. Para quem não lembra, o Reading fez uma temporada ruim, né, na temporada passada, brigando ali com o Derby para não cair, mas parece que agora vai brigar por playoff. Depois dele vem o Burnley, que voltou a vencer depois de 2 empates seguidos. E depois vem o Sunderland e o QPR, ambos com 15 pontos e com empates nessa rodada e fecharam o grupo do G6. A queda livre nesse começo fica por conta do Blackburn, que na rodada que começou ele era o terceiro. Aí perdeu, né? A derrota 2-0 para o Luton Town, derrubou o time para sétimo. Não é uma má fase, mas uma derrota caiu bem, o que mostra que é bem equilibrado tudo ali em cima. Já no miolo fica o olho aqui, o destaque para o Watford, que é o terceiro jogo sem vitória. O Watford que despontava no início como um time favorito ao acesso direto. Por enquanto, vai ficando para trás e na Championship todo mundo sabe que o desgaste só aumenta, as rodadas vêm e vão e nem sempre os times conseguem se recuperar. Parte de baixo da tabela. O Birmingham se recupera de um começo ruim, que chegou a ficar na zona de rebaixamento, já são 3 jogos sem derrota. Mas o Hull City, que ainda tem o artilheiro da competição, o Oscar Estupiñán, perdeu a 4ª seguida, ligou um alerta vermelho, quase que preto, por entrar na zona de rebaixamento, mas principalmente por ter 21 gols sofridos. É a pior defesa do campeonato. Ainda está fora da zona de rebaixamento, mas se ratear não deve demorar muito para chegar lá. Falando em Z3, o Boro tem 10 pontos, o Huddersfield que voltou a vencer, mas tem só 7 pontos em 9 jogos, um a menos que todo mundo. E o Lanterna é o Coventry, que ainda está sem vencer, com 3 empates em 7 jogos. Porém, são 3 jogos a menos que todos os outros adversários. A Championship terá uma pausa agora na data FIFA, não tem rodada e volta no outro fim de semana do dia 1º de outubro. Na Ligue 1, a terceira divisão, a expectativa que eu falei no vídeo de sexta-feira, que eu errei e soltei no sábado, peço desculpas para vocês, eram os confrontos diretos, né, dos ponteiros. O Ipswich pegaria o Sheffield e o Portsmouth receberia o Plymouth. O que aconteceu? Todos os 2 jogos terminaram em empate e todos os 2 em 2-2, ou seja, tivemos 4 gols em cada um desses jogos, então nada mudou ali nos ponteiros. Mas quem se aproveitou, como eu falei que poderia se aproveitar, foi o Bolton, que venceu o decadente, pode ser essa palavra, o Peterborough, que agora tem os mesmos 17 pontos do Sheffield. Então nós temos Ipswich, Portsmouth, Plymouth, Sheffield e agora com os mesmos pontos do Sheffield nós temos o Bolton. Peterborough, se eu não me engano, perdeu a 4ª consecutiva, o time só vai ladeira abaixo. E fechando o G6 tem o Bursley, que venceu por 3-0, um confronto direto contra o Cambridge United, que se vencesse ele estaria no G6. Quem se aproximou desse G6 foi o Derby County, que agora é o 7º. Depois de no finalzinho, né, virar em casa contra o Wycombe Wanderers, o time perdia, virou o jogo e agora parece que, opa, vou brigar aqui em cima. Aos 15 minutos o Wycombe abriu o placar, mas Conor Hurricane, muito famoso da galera que joga modo carreira, jogadorzinho barato para a divisão inferior inglesa, esteve no Aston Villa, inclusive, fez um gol aos 72 e fez outro aos 86. E aí virou, deixou o Derby colado no G6. Mas o melhor jogo da rodada não envolveu ninguém da ponta, envolveu um time que está na zona de rebaixamento. Teve 9 gols. O Bristol Rovers recebeu o Lincoln City. O visitante abriu 2-0 com 14 minutos de jogo. Aos 18, o Bristol desconta, então já teve 3 gols ali logo no começo. E antes do intervalo, o Lincoln fez terceiro. Foi para o intervalo, então, 3-1 para o Lincoln.
3 vira, 6 acaba, como antigamente jogava aí as travinhas fechada. E aí depois só deu Lincoln, né? Mais 2 gols depois do intervalo, aos 59 o Bristol descontou, estava 5-2 essa altura. E depois mais um gol do Lincoln, mais um gol do Bristol, final 6-3 pro visitante, que venceu a segunda seguida, chegou a 13 pontos, é o 8º ali atrás do Derby County. Já na parte de baixo, o Oxford United perdeu a segunda seguida, viu MK Dons e o Accrington Stanley ultrapassá-los, e o Cheltenham perdeu, mas ainda fica fora do Z4, que aí sim é aberto pelo Bristol, que tomou 6 do Lincoln e chegou ao 6º jogo seguido sem vitória. Tem o Forest Green, que também perdeu, ambos têm 8 pontos. Os Lanternas venceram a primeira no campeonato e foi fora de casa. O Morecambe virou para cima do Forest Green, que eu falei que perdeu aos 48 do segundo tempo, e o Burton, que também é lanterna, venceu o Exeter por 2-0. Fim de semana tem rodada, mas por enquanto 4 jogos estão adiados e eu não sei o motivo. Se a galera puder comentar, talvez seja por convocação, talvez seja por algum outro motivo, mas 4 jogos estão já postergados por uma data posterior. O destaque do fim de semana, por enquanto, se houver jogo, Plymouth e Ipswich Town, 3º contra 1º no Sul, no campo do Plymouth, no Home Park. Então, se eles vencerem eles, aí sim, quem vencer assume a ponta isolada do campeonato. Portsmouth não joga na rodada. Quarta divisão, ninguém segura o Leyton Orient. Dizem a torcida que uma vaga já é deles. Venceu mais uma, cara. 8ª vitória em 9 jogos. São 8 vitórias e 1 empate. Chegou a 25 pontos. O segundo é o surpreendente Barrow com 21. E ó, observe, já são 4 pontos do ponteiro para o segundo, já começa a ter uma gordurinha. 1 ponto a mais tem o Barrow do que o Northampton, que fecharia o G3 aí com 20 pontos, os 3 que subiriam direto. Ambos venceram e derrubaram para quarto colocado o ex-vice, né, que eu coloquei até com muito destaque, porque nunca passou dessa quarta divisão, nunca foi para a terceira, que é o Stevenage. Tomou 3-0 do Bradford, que com essa vitória colou nele, inclusive. Chegou à 5ª posição com 17 pontos. Os mesmos pontos que também tem o Salford, que amarelou e perdeu em casa para o Tranmere, e o G7 é fechado pelo Mansfield Town, que fez 2-0 no Gillingham, que veio da 3ª divisão, fora de casa. Aqui, tirando o ponteiro Leyton Orient, está bem embolado, vai mexer a classificação, vai dar bastante mudança, até porque são 3 vagas diretas e 4 para playoff. E aí um detalhe interessante, o Doncaster, na rodada passada, para vocês entenderem esse equilíbrio que eu falei, era o 7º. Perdeu a 3ª seguida, mas perdeu na rodada passada, né? Perdeu a 3ª seguida, perdeu em casa, caiu para 12ª posição. Tudo mostrando que uma derrota pode jogar lá embaixo, uma vitória pode colocar lá em cima, porque a diferença do 5º colocado pro 12º, o próprio Doncaster, são 3 pontos. Ou seja, uma vitória, tudo pode mudar. E aí sim, fim de semana, rodada completa, 12 jogos, tudo podendo mexer, mudar bastante lá em cima, lá embaixo, e mesmo lá embaixo é um pouquinho difícil ainda de mudar. Do 19º Newport até o último Rockdale, todo mundo perdeu, ninguém fez ponto. E aí continua a mesma coisa. O Z2 tem Hartlepool e o Rockdale, com 4 pontos e 2 pontos respectivamente. E ambos ainda sem vencer qualquer partida no campeonato, o que pode fazer uma diferença lá no final, não nos critérios de desempate, porque esse não é o primeiro, mas principalmente em deixar de acumular pontos. A sorte deles é que os times acima também não estão ganhando. Na 5ª divisão também teve rodada completa e o equilíbrio também é evidente. Por isso que eu gosto e peço para vocês deixarem um like aqui das divisões inferiores. Além da gente aprender, conhecer times, jogadores, etc., a gente vê que é um campeonato que oscila. Muda tudo. Para vocês terem uma ideia, do 1º ao 10º, só um time venceu. E não foi nenhum ponteiro, tá? O líder Chesterfield buscou um empate aos 42 do segundo tempo, por 2-2 com o Yeovil Town. Estava perdendo e conseguiu aí buscar a igualdade. O Wrexham não saiu do 0 com o Southend. O Solihull precisou de um pênalti que me parece meio mandrake, meio duvidoso, para empatar com o Burnett. Desses, o jogo mais interessante foi o do Notts County, que foi o único que perdeu, né? O jogo fora de casa contra o Dorking estava 1-1 até os 45 do segundo tempo. E aí sim, McShane fez o segundo do Dorking, depois o terceiro aos 50, decretando aí 3-1. Derrota do Notts County, hat-trick do vice-artilheiro da liga. O 5º colocado é o Barrowham, que empatou com o Gateshead e hoje figura ali, um pouquinho nas cabeças. O Gateshead está na zona de rebaixamento. Eu vou falar um pouquinho mais. O 6º, o Aldstone, empatou a 4ª seguida e também tem os mesmos 16 que o Barrowham. E para fechar o G7, aí sim, o único do top 10 que venceu, o Brownlee fez 3-0 no Maidstone e agora aparece
nessa vaga de playoff. Lá embaixo teve confronto de dois times que estavam no Z4. Quem vencesse se daria bem. E quem venceu se deu muito bem foi o Aldershot, que venceu por 5-1 o Halifax. E aí sim, saiu da confusão. O Halifax abre o G4 com 8 pontos, seguido pelo Gateshead com 7, Scunthorpe com 5 e o Lanterna Aldrincham também tem 5, mas ainda não venceu nenhuma. Sábado agora, rodada completa e obviamente, terceira, quarta, quinta divisão, você vai acompanhar tudo aqui no vídeo da semana que vem. A sexta divisão não teve jogos nesse fim de semana, não sei se foi alguma pré-FA Cup, acho que não, porque teve jogos aí de quarta, de quinta divisão. A sétima divisão é a novidade aqui, não tinha aparecido até agora no canal. Teve rodada, né? Teve rodada hoje à tarde, então não vou trazer aqui a classificação agora, porque eu vou falar de uma coisa que aconteceu e pode ter mudado depois. Então, a gente abre a sétima divisão aqui explicando para vocês como que é o formato dela para a galera ir se acostumando, porque vai entrar sim aqui no canal. São 4 ligas, né, 4 grupos, vamos chamar assim, com 22 times. O maior pontuador de cada liga sobe direto, então já são 4 acessos. Aí as ligas têm um playoff do segundo, terceiro, quarto e quinto dentro do próprio grupo, né, do grupo A, vamos chamar assim, que é o grupo Sul, Norte, Nordeste e o grupo Central, alguma coisa assim. Esse playoff. Desses playoffs, dos 4 daqui, mais um sobe de cada grupo. Ou seja, 4 direto, 4 vencedores de playoffs subirão 8 para a sexta divisão. Turma, conhecimento nunca é demais. E eu não conheço nenhum outro canal que traz aqui quarta, quinta, sexta e sétima divisão inglesa. Por isso que eu peço para vocês o like. Pode não ser um vídeo cheio de edição, como a galera fala, com música, não tem essas frescuradas. Comigo é minha cara limpa, falando o que eu escrevi ou falando o que eu lembro aqui, olhando por nada, por minha ring light aqui, querendo trazer conteúdo legal para vocês. Se quiserem, se puderem apoiar com um like, com um comentário, eu vou agradecer demais. Amanhã, também 6h45, nós teremos resumo da segunda divisão alemã, terceira, francesa da segunda e também da terceira. Valeu, fui!